Galera, o episódio continua no exato ponto de onde ele parou. Beryl e Surena estão prestes a enfrentar um grifo e o bicho não é qualquer coisa não. Trata-se de um alvo especial da Guilda de Aventureiros, uma criatura de alto nível. A própria Surena, que é bastante casca grossa e uma aventureira de rank alto, ela fica um pouco nervosa diante da criatura. Mas rola um lance muito engraçado, é que o protagonista, ele estava pensando em deixar toda a situação com a Surena. Afinal, ela é uma aventureira de placa negra, ou seja, ela está no topo do topo da guilda. Só que nessa devoção toda que as alunas têm pelo protagonista, ela acredita que ele quer resolver a situação sozinho, enquanto ela vai ajudar aquele outro aventureiro que foi machucado no episódio anterior. Então a situação acaba sobrando pro protagonista resolver. E galera, que luta, que batalha. O protagonista enfrenta o grifo sozinho, aquela fera continua atacando o protagonista com a garra, enquanto ele se defende com a espada, e esse é um lance muito maneiro que eu acho desse anime, porque ele não tem magia, ele não tem um super poder, uma super força ou algo assim, é quase como se, não é que ele seja um humano comum, é nível de poder de anime, é um humano normal de anime, ele consegue bater de frente com um grifo. Mas a questão aqui é que eu gosto desse aspecto um pouco mais contido do anime. Não é aquele super poder que o protagonista vai puxar uma espada e começar a balançar ela. Isso ficou meio estranho, né? O pessoal da quinta série deve estar rindo disso agora, mas ele não vai pegar a espada dele e vai simplesmente invocar uma magia e partir o grifo ao meio. Não, eu gosto muito desse aspecto humano do que somente poderes sobrenaturais. Deve ser pelo fato de eu acabar assistindo tantos animes e muitos desses animes o protagonista tem um poder sobrenatural, super apelão, que vai muito mais pro aspecto fantástico da coisa, deixando o risco menos real. Tipo, ele é apenas um mestre espadachim, ele não tem poderes sobrenaturais, ele só tem muita técnica e habilidade, e isso dá um senso maior de risco às batalhas, entendeu? Eu sei que no episódio passado a gente viu a bruxa, a Lucy, quase abrindo um buraco negro, mas são poucos seres nesse mundo que fazem isso. O que eu quero dizer é que o próprio protagonista não faz isso, ele acaba se envolvendo nessas situações e ele tem que se virar, entendeu? É esse aspecto que eu acho muito maneiro. Mas bom, nem tudo são flores. O grifo continua atacando o protagonista e seus ataques ficam mais violentos. Tem um momento que o protagonista monta no grifo e o bicho voa. O que eu pensei que ia acontecer é que o bicho ia voar muito pro alto, bem alto mesmo, e de alguma forma o protagonista ia se dar mal. Mas não, o que rolou foi que o grifo voltou pro mesmo ponto, voltou pro ponto inicial. Praticamente ele deu uma carona para o protagonista, mas sim, uma carona para continuar na porradaria. Tem magia de fogo, o protagonista não tem sorte com magia de fogo, a gente vai ver mais à frente nesse episódio. Esse grifo dispara várias magias de fogo no protagonista. Tem um momento que ele derrete o chão. Esse fogo que o grifo consegue usar é uma temperatura tão alta que ela derrete o chão e faz virar lava. Tipo, até o pessoal que tá dentro da caverna é afetado por isso, mas o protagonista mostra toda a sua habilidade e consegue finalmente furar um dos olhos do grifo. No entanto, ele acaba perdendo a espada dele. A espada se partiu, né? Não tinha como resistir a um grifo. Por isso que eu digo, é uma espada muito normal para ele estar lutando com uma criatura daquela. O protagonista também é machucado no braço, mas nada muito sério. A luta estava ficando difícil para ele e é nesse momento que a Surena aparece no alto de um morro. Ela aparece, pula com um ataque preciso e mortal. Ela decapita o grifo pelas costas. Foi uma cena muito maneira, sem explosões mágicas exageradas, apenas pura técnica e força sobre-humana, claro. Algo que combina muito bem com esse anime. Com o grifo derrotado, todos ficam a salvo, o protagonista sai da batalha com alguns arranhões, mas nada grave, aquele aventureiro que foi ferido também sobreviveu, a situação terminou da melhor maneira possível. Sem falar que foi muito maneiro ver o desenvolvimento do protagonista e da Surena nesse capítulo. Depois, eles levam uma das patas do grifo até a guilda como prova da conquista. Claro, a Surena continua exaltando o protagonista, ela elogia ele
dele, tanto que o mestre da guilda pensa em chamar ele para virar um aventureiro, e o protagonista já tá tão cansado de todo mundo envolver ele nessas situações que ele corta logo a onda do cara, só diz um não e pronto. Não! Bastou. Mais tarde a gente tem outra cena dele com a Surena, e uma coisa legal que a gente pode perceber ao fundo é que o pessoal tá meio que reunindo recursos, tá? Os homens estão trabalhando lá para tentar pegar o corpo do grifo, para carregar o corpo do grifo. Por que isso é legal? É como eu disse, dá um aspecto mais natural e medieval para aquele mundo. Existe magia? Existe, mas não é todo mundo que tem isso. E esse é um aspecto bem maneiro que eu achei. Ou seja, todo mundo tem que se organizar e se virar de alguma forma. Nada de magia para facilitar tudo. É um exemplo de como o anime pode ser um pouco mais pé no chão. Claro, eu não estou dizendo que no futuro o protagonista não vai usar uma espada super poderosa ou algo do tipo, mas eu gosto mesmo desse aspecto de nem todo mundo ter magia e nem tudo pode ser resolvido com magia. É nesse sentido. E também a gente tem um momento bem legal com o protagonista e a Surena. É como eu disse, nesse capítulo foi bem desenvolvido a relação de mestre e aluna. A gente sabe que a Surena sempre quis mostrar para o protagonista o quanto ela cresceu, o quanto ela se desenvolveu nesse tempo. E a gente tem esse momento. O protagonista elogia a Surena exatamente da maneira que ela queria ouvir, dizendo que ele estava feliz em ver o quanto ela evoluiu e o quanto ela cresceu, justamente o que ela queria ouvir. A Surena até chega a desejar voltar no tempo para reviver aqueles dias que treinavam juntos até o anoitecer. Foi uma cena bem legal. Bom, o tempo passa, o protagonista precisa de uma espada nova, já que ele perdeu a dele na batalha contra o Grifo. A Kuruni decide levar ele até uma loja de armas, mas ela não estava sozinha, porque a Lúcia também estava lá. Ela está um pouco com ciúme, porque todos os alunos dele deram alguma coisa para o protagonista. A Kuruni apresentou a cidade para ele. A Surena encontrou um local para o protagonista. E a Lúcia foi a única que ainda não presenteou o protagonista. Então ela queria, pelo menos, dar essa espada para ele. Eles vão até o ferreiro, chegam lá e, para nossa surpresa, o ferreiro é justamente um aluno do protagonista. Parece que esse cara treinou a cidade toda. Tem alguém com habilidade nessa cidade? Provavelmente foi treinado pelo protagonista. Mas, zoeiras à parte, esse aluno do protagonista, esse ferreiro, ele foi o aluno mais velho que o protagonista já treinou. É até engraçado ver o flashback dele, que ele é na fila com as outras crianças treinando. Muito bom. O ferreiro foi treinar com o protagonista porque ele queria entender melhor os aspectos do manejo da espada, para assim ele poder facilitar a hora da criação, para ele pensar melhor na criação das espadas que ele iria fazer para o aventureiro certo. A Kuruni aproveita para afiar a espada dela, mas essa adaga já está toda lascada, ela tem que ser descartada. O protagonista, junto com o ferreiro, eles percebem que essa não é a melhor espada para a Kuruni usar. Eles encontram uma espada melhor, um pouco mais longa, e que ela pode se adaptar bem melhor com ela. Mas antes que o protagonista conseguisse a sua própria espada, a Surena aparece, trazendo aquela pata do grifo. Ela pede para o ferreiro produzir uma espada longa com ela. Tudo isso para dar de presente para o protagonista. Claro, a Lúcia tenta interferir, porque é ela quem quer presenteá-lo com algo, mas não rola. No fim, depois de muita insistência, o protagonista aceita ficar com essa espada. Tô pensando, será que essa espada também vai poder usar a magia de fogo que o grifo tinha? Fica a teoria aí. À noite, depois de um jantar, o protagonista sai do restaurante. No entanto, ele quase é assaltado, mas ele percebe, segura a mão da garota. No entanto, como eu já disse, ele não tem muita sorte com magia de fogo. Essa ladra, ela tinha magia de fogo. Ela usou essa magia para afastar o protagonista e conseguir fugir. A gente então vê que ela chega nesse local onde o bando dela opera. Ela não parece ser muito bem tratada por esse pessoal. Eles reclamam que ela roubou pouco, e sem falar que parece ter um líder bem manipulador que controla ela de alguma forma, mas ela percebe que perdeu o cordão dela, e quem encontrou? O protagonista. Então, provavelmente, os dois vão se enfrentar por esse cordão em algum momento, e pelo título do próximo episódio, a gente já sabe que o protagonista vai dar bem alguma surra em uns bandidos. Bem, é isso, termina o capítulo aí. Gostei bastante da luta com o Grifo. O que mais me chamou a atenção foi o aspecto humano do protagonista. Ele ainda não é aquele personagem super poderoso que puxa uma espada
espada e lança magias absurdas. Pode ser que isso aconteça no futuro, mas por enquanto eu estou gostando muito dessa abordagem mais natural. O Beryl é realmente um mestre espadachim, habilidoso, mas seus combates parecem realistas, mesmo quando enfrenta criaturas monstruosas e fortes. Achei isso muito legal e bem construído. Estou me divertindo bastante com o anime. Não sei explicar direito, mas eu estou gostando muito. Ele tem aquele toque medieval que eu adoro. Apesar de acompanharmos mais pela perspectiva do protagonista, seria interessante conhecer melhor esse mundo e ver ele enfrentando outras criaturas no futuro. É isso, pessoal. Obrigado por assistirem até aqui. Se gostaram, deixe aquele like essencial. Nos vemos no próximo vídeo.